Então você me pergunta, por que que o ex-presidente Bolsonaro está preso se não houve o trânsito em julgado dessa condenação? Fique nesse vídeo até o final que eu vou lhe explicar o que está acontecendo. Atenção, nesse momento a defesa de Bolsonaro está estudando interpor medidas imediatas para derrubar a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente pelo STF. Vamos destrinchar essa situação juntos? O que que isso implica? Vamos ver, siga nesse vídeo até o final. Vamos a uma linha do tempo e um contexto sobre essa condenação da trama golpista em relação ao 8 de janeiro de 2023, tá bom? Eu vou explicar para você o passo a passo do que está acontecendo, do que foi aprovado na condenação, por maioria no Supremo Tribunal Federal, no último dia 11 de setembro de 2025, quando por 4-1, 4 votos pela condenação e 1 voto pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro e do núcleo integrante, que estavam junto com ele. E nesse caso você vai ver o que o que aconteceu nesse julgamento. A primeira turma do STF condenou o ex-presidente Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de reclusão por uma sequência de crimes que eu vou falar um a um para vocês aqui. São 5 tipos penais e eu vou dizer para você cada um deles aqui. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência, grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. A pena final somada desses crimes imputados pela primeira turma do STF deu um total de 27 anos e 3 meses de reclusão. É importante você saber que essa pena firmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ela ainda está patente de recursos. Eu falei num vídeo que você já deve ter assistido. Se você não assistiu, eu convido já você a se inscrever no meu canal e receber esses vídeos já em primeira mão, sobre o que está sendo discutido no Congresso Nacional e um posicionamento recente do presidente do STF, o ministro Barroso, sobre a questão de uma possível redução de pena. E no Congresso Nacional, uma nuance sobre a mudança da nomenclatura. Em vez de se colocar PL da anistia, se transformar em PL da dosimetria. Se você não assistiu esse vídeo, eu convido você a se inscrever no meu canal e assista esse vídeo que você vai entender essa nuance. Não é apenas um nome de nomenclatura. Tem muitos aspectos profundos que você precisa entender. A prisão definitiva e concreta do presidente Jair Bolsonaro, nesse contexto que ele foi condenado, ela ainda está pendente de recursos. E enquanto está pendente de recurso, a Constituição ela garante a presunção de inocência. E nesse caso é o que a defesa, nesse momento, busca, de uma forma contundente, a retirar as medidas de restrições que foram impostas ao presidente, como, por exemplo, prisão domiciliar, o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas que estão impostas a ele. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado da condenação de 27 anos e 3 meses. Existe ainda uma discussão no Congresso Nacional sobre uma possível anistia e também dentro do próprio Supremo Tribunal Federal os recursos que buscam ainda reduzir ou extinguir ou apagar ou mesmo eliminar essa condenação. Então há ainda a situação de presunção de inocência. E você entenda que pela primeira vez no Brasil verifica-se logo de cara uma condenação, na história do país, onde um ex-presidente recebe uma condenação, dessa natureza, envolvendo aí uma tentativa de golpe de Estado. É isso que está sendo discutido. E lembre-se, como eu acabei de falar,
não houve o trânsito em julgado dessa condenação. Antes da condenação, o que havia sido imposto ao ex-presidente Bolsonaro? Então vamos lá, as medidas cautelares que tinham sido impostas ao ex-presidente antes da prisão domiciliar. Então o ex-presidente recebeu uma ordem de uso de tornozeleira eletrônica, o impedimento de uso de redes sociais, inclusive redes sociais de terceiro, impedimento de ter contato com outros investigados e a proibição de sair à noite, né, ou os finais de semana, inclusive ausentar-se do país, porque o passaporte dele havia sido cassado. E essa situação ela estava perdurando até o dia 4 de agosto de 2025, quando o ministro Alexandre de Moraes, né, converteu essas medidas cautelares em prisão domiciliar. E por que o ministro recrudesceu, ou seja, firmou ainda mais uma restrição cautelar do presidente, já que antes, com o uso de tornozeleira eletrônica, ele poderia se deslocar. E em prisão domiciliar, ele já está preso, que é uma prisão na casa dele, né? O que acontece? O que ocorreu com esse recrudescimento dessa situação? É o que eu vou lhe explicar na sequência. O posicionamento da defesa do ex-presidente antes da condenação foi sustentar a inocência do presidente, porque não havia qualquer tipo de crime, provas que ele fez qualquer conduta, que ele teve qualquer conduta lesiva ao Estado Democrático de Direito. A ausência de prova nesse sentido. A defesa solicitou absolvição também porque não houve uma formalização dessa suposta tentativa de golpe. Isso foi sustentado e também na questão do cerceamento de defesa foi que mais de 70 terabytes foram juntados aos autos pela Procuradoria-Geral da República e a defesa teve pouco tempo de analisar. Então, esses foram os pedidos de absolvição por cerceamento de defesa, por não ter havido uma demonstração concreta dessa tentativa de golpe, e nesse caso foi-se pedida a absolvição antes da condenação. Mas agora há uma nova linha de defesa para pedir a revogação das medidas cautelares impostas, inclusive essa de prisão domiciliar, e se deu por quê? Uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República não trouxe como um dos acusados o ex-presidente Bolsonaro. E que situação foi essa? Na tentativa de pressão aos ministros do STF usando o governo americano. A PGR não colocou o ex-presidente Bolsonaro naquela denúncia, mas sim apenas o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo. Esses dois sim. E nessa situação que lá o ex-presidente estava antes de ser decretada a sua prisão domiciliar, ele estava também sendo investigado sobre auxiliar o filho dele nessa pressão que está ocorrendo, que levou à imposição de medidas do governo americano, como a incidência da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e agora a esposa dele, e também a implementação um pedido da incidência dessa lei Magnitsky contra outras autoridades do governo. Nessa nova denúncia, a defesa entende que, como a Procuradoria-Geral da República não incidiu, não acusou o ex-presidente Bolsonaro, perdeu força a decisão de manutenção da prisão domiciliar dele. E aí renasce de novo todos os direitos dele de ter, né, o seu direito de defesa, o seu direito de liberdade até o trânsito final, o trânsito em julgado, quando a decisão final de sua condenação for confirmada, consolidada pela justiça brasileira. Mas cuidado, como o ex-presidente Bolsonaro
e outros militares e 2 civis já estão condenados, o STF pode entender que, com a confirmação dessa condenação pela primeira turma de 4-1 a 27 anos e 3 meses de reclusão, toda essa argumentação e a lógica que a defesa está pedindo perdeu força. E o próprio STF, né, pela primeira turma, manter a prisão dele. Então, assim, nós vamos ver essas decisões, vamos analisar, estamos acompanhando e vamos trazer em primeira mão para você. Mas eu te pergunto, e faça um comentário, o que você acha? Você acha que ele deve ser solto e responder em liberdade, como aconteceu em outras autoridades, com outros, inclusive o ex-presidente Collor, que respondeu até transitar em julgado, e agora, com o trânsito em julgado da decisão, ele cumpre prisão domiciliar? O ex-presidente, a decisão final de 27 anos e 3 meses, ainda não transitou em julgado. Ele pode responder em liberdade? Responda, comente esse vídeo aqui. Eu sou o César Freitas, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Militar, coronel da Reserva do Exército, e digo, se inscreva no meu canal e curta. E se você tiver inscrito, você em primeira mão vai receber a notificação do meu próximo vídeo, que eu te aguardo.